Era uma quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2007, uma época de muita alegria nos Estados Unidos, como normalmente em todo o mundo, pois se aproximava o Natal. O caso de hoje se passou em Boca Raton, uma cidade da Flórida, uma bela cidade próxima de Miami e igualmente apaixonante, principalmente para os brasileiros, né? Pelo clima ali, talvez. Era época de compras, claramente, né? Com os festejos aí do fim do ano. E o Town Center Mall de Boca Raton costumava ser um local de grande fluxo de pessoas que buscavam ali, né, não só comprar presentes para as festas natalinas, como também proporcionar lazer para os seus filhos, uma vez que também era uma época onde muitas pessoas costumavam tirar férias para poderem ficar ali mais presentes com seus familiares. Enfim, uma época em que as pessoas se confraternizavam e onde se esperava que nada de mal aconteceria. Mas, como sabemos, o mal não escolhe época para acontecer, na verdade. Mas aquele que comete, escolhe sim. E esse dia ficou marcado para sempre na vida da família de Nancy e Joey Bochicchio, assim como para toda a comunidade da Flórida. Os fatos que serão narrados aqui, como já mencionado, ocorreram no interior do Town Center Mall, um famoso e luxuoso shopping center situado próximo a Palm Beach, na Flórida, e muito procurado pela elite americana local em função de suas lojas de grife famosas. O Town Center é considerado o maior shopping fechado e convencional do condado de Palm Beach. Muito bem, abduzidos. Feitas essas devidas contextualizações, vamos agora conhecer um pouco da Nancy. Nascida no bairro do Bronx, em Nova York, em 21 de agosto de 1960, e descendente de italianos, Nancy Joanne Bochicchio dedicou grande parte da sua vida à sua carreira profissional e, de fato, pertencia à Big Apple, como é chamada a cidade de Nova York, por sua personalidade agitada e intensa. Características essas de muitos nova-iorquinos, é bem verdade, não é? A Nancy era formada em economia e trabalhava em Wall Street como consultora da Bolsa de Valores. Ela era ambiciosa, fez carreira mudando sempre de emprego para alcançar melhores posições. Mas, apesar da vida bastante atribulada, ela costumava participar dos assuntos relativos à comunidade, prestando serviços voluntários para a limpeza da cidade, e sempre que podia ela praticava também caridade com foco em projetos que envolviam crianças. Nancy era financeiramente estável, ajudava sua família e investia seu dinheiro sempre visando um futuro tranquilo e autossustentável, garantindo a sua aposentadoria. Consultora financeira, né, pô? Se ela também não soubesse investir numa boa carteira previdenciária, bem, né, não é? Se bem que tem uns aí, né, que... tô de brinks. Enfim, ela estava com 35 anos em 1995. Embora ainda muito jovem, ela se sentia cansada da vida agitada de Nova York e, seguindo o exemplo de uma amiga, ela resolveu então que tinha chegado a hora de desacelerar um pouco. Foi quando ela se mudou para Boca Raton, decidida a não esperar por sua aposentadoria e começar a desfrutar já de uma vida mais sossegada, por assim dizer. Ela pensou como a maioria dos americanos, que se mudando para a Flórida, ela viveria uma vida bem mais tranquila, sem o estresse que enfrentou durante anos, apreciando mais a natureza e um clima bem mais ameno. Só que ela namorava Philip, um advogado que residia no Brooklyn, em Nova York, e ela travou uma verdadeira batalha para convencê-lo a se mudar para o sul, porém, ela não teve sucesso nisso aí. Foi então que ela resolveu se mudar sozinha, e pensou que a distância de Philip determinaria se o relacionamento se manteria firme ou não. A irmã de Nancy, uma mulher chamada Joanne, e seu marido, ao tomarem esse conhecimento aí, né, de que ela queria mudar e viver sozinha, eles resolveram então fazer companhia para Nancy. Então os três se mudaram para Boca Raton. Nancy comprou uma casa de 4 dormitórios em um condomínio de luxo e sua irmã e cunhado compraram outra casa próxima ali da casa dela, a cerca de 10 minutos mais ou menos de distância. Em 1999, a Nancy engravidou do namorado, aquele lá que estava morando em Nova York, pois eles acabaram continuando o relacionamento, então durou, né? Mesmo com essa distância aí. E aqui já pulando para o nascimento da filha. A filha da Nancy nasceu no dia 17 de dezembro, próximo ao Natal.
Foi batizada então por isso com o nome de Joy Noel. Quando Philip viu Nancy e Joy na maternidade, sua emoção foi tão grande que ele acabou pedindo Nancy em casamento e eles se casaram 3 meses depois. Mesmo ainda trabalhando lá em Nova York, o Philip conseguia passar boa parte do seu tempo na Flórida com sua esposa e filha. E assim, a vida deles seguiu ali numa harmonia perfeita, por assim dizer. A Joy foi crescendo com saúde relativa, pois ela chegou a ser diagnosticada com um sopro no coração. E a Joanne, a irmã da Nancy, com seu marido, estavam sempre presentes ali formando uma tríade harmônica perfeita. Mas a vida de Joseph Klimber... Brincadeira, galera. Vocês lembram do Joseph Klimber, fazendo um parênteses aqui? Uma vez eu vi uma entrevista desses caras, eu acho que são atores, são atores, né? No Jô Soares há tempão. E o Joseph Klimber é um cara aí que só se ferra, né? Ele vai fazendo as coisas, enfim. É muito engraçado, pesquisa no YouTube que vale a pena. Bom, continuando. Em 2003, o casal Nancy e Philip acabou se separando. Inclusive por isso que eu fiz a brincadeira do Joseph Klimber aí, né? Foi uma separação amigável até, e ele voltou para Nova York em tempo integral. Então o tempo passou, mas Philip não perdeu o contato com a ex-esposa, nem com sua filha, e acabou se mudando de vez para a Flórida em 2007. Ele planejava até voltar com a Nancy. Philip abriu um escritório de direito em Boca Raton, e seu tempo livre ele jogava golfe num clube próximo e sempre levava com ele a filha. Ela adorava ir com o pai ao clube, e até em uma cartinha que ela escreveu para Papai Noel, ela pediu de presente de Natal de 2007 um kit de tacos de golfe, que foi comprado e colocado no porta-malas do Chrysler que a Nancy dirigia, naquele fatídico 12 de dezembro, em que foi às compras no Tal Center Mall. Esse Tal Center Mall aí é um lugar bem sinistro, viu? Não sei se vocês já conhecem, mas fica aí que vocês vão entender o porquê. Naquele dia 12, a Nancy foi buscar a filha mais cedo para uma consulta no cardiologista. Como Joy havia sido diagnosticada com um sopro no coração, como a gente viu, ela necessitava desse acompanhamento médico aí constante. Então Nancy e a filha seguiram depois de fazer a consulta para as compras de Natal nesse shopping aí. Como Joy faria aniversário dali a 5 dias, era também uma boa oportunidade para Nancy encomendar seu bolo de aniversário. A festa de 8 anos da Joy seria realizada em um restaurante bem chique da cidade, um lugar chamado Café D'Angelo, que ficava nesse shopping aí. Curiosamente, a escolha desse local foi feita pela própria menininha, que desde cedo demonstrava uma maturidade avançada, que enchia de orgulho os pais dela, e também surpreendia até mesmo os garçons do próprio restaurante, que assim que conheceram a garota, passaram a chamá-la de futura prefeita de Boca Raton. A menina devia ser articulada ali, né? Felizes, e após passarem mais de 50 minutos ali andando pelo shopping, mãe e filha não poderiam sequer imaginar o destino insólito que as esperava. Ambas foram filmadas pelas câmeras de segurança quando saíam do shopping pelo portão próximo à loja Sears e se dirigiram para o carro que estava estacionado ao ar livre. Era mais ou menos 3 da tarde. Não foi possível saber o que aconteceu depois disso. Somente pouco depois da meia-noite, a polícia foi acionada por um segurança do shopping. Esse tal segurança aí contou que, ao perceber um carro estacionado em frente à Sears, a tal loja, num estacionamento já todo vazio, ele foi verificar e acabou constatando que o carro estava com o motor ligado, mas com as portas trancadas. O segurança não conseguiu ver o interior do veículo, pois, segundo ele, o insulfilme do carro era bem escuro. Estava à noite ali, tudo escuro, e não conseguiu ver. Assim, então, ele resolveu chamar a polícia. Em poucos minutos, 2 agentes da polícia e um especialista em explosivos se dirigiram ao local. Esse lance aí do especialista em explosivos se deu porque quando os carros são abandonados assim em locais públicos, isso aí pode indicar a presença de uma bomba, né? Especialmente se estiver ligado o motor. Como não foi detectada a presença de nenhum explosivo, um dos agentes abriu a porta e imediatamente se deparou com uma cena chocante que iria abalar para sempre a comunidade local. No banco traseiro do carro estavam já sem vida Nancy e Joy. Ambas estavam com seus pulsos amarrados
e com óculos de mergulho nos olhos. Quando os corpos foram descobertos, os pulsos de Nancy estavam quebrados. Não foram detectadas evidências ali diretas que poderiam sugerir quem teria causado aquele ato insano, e também não foi possível saber se Nancy resistiu ao agressor de alguma forma. O reforço policial foi logicamente chamado e a área foi isolada. Enquanto isso, sem saber o que havia acontecido, a Joanne, a irmã de Nancy, estava muito preocupada já com a irmã, pois ela não tinha recebido notícia das duas, né? Nem da irmã nem da sobrinha. Já havia telefonado para elas mais de 10 vezes, sem que ninguém atendesse. Mas a preocupação ainda era maior porque Nancy havia combinado de ligar na parte da tarde para Joanne para contar, né, sobre a consulta de Joey com o cardiologista. Apenas no dia seguinte, enquanto tomava café da manhã com sua família, a Joanne ouviu na TV a notícia de que havia ocorrido um possível assalto seguido de assassinato no estacionamento do tal Center Mall. O noticiário também descrevia as vítimas. E então, Joanne congelou. Ela, naquele instante ali, teve certeza de que se tratava de sua irmã e de sua sobrinha. Poucas horas depois, a polícia contatou Joanne e lhe deu a notícia que ela já estava esperando, infelizmente. A investigação descobriu que Nancy havia saído do shopping exatamente 15h11 e às 15h14 o celular dela havia discado para o 911, mas a ligação foi interrompida. Ao retornar a ligação, o atendente da polícia não conseguiu completar a chamada. Então, às 15h19, um caixa eletrônico registrou um saque na conta de Nancy no valor de $500. Uma câmera de segurança de um banco registrou a imagem do carro de Nancy em frente ao caixa eletrônico. Às 15h22, o carro de Nancy foi novamente filmado entrando no shopping. Um cartaz foi colocado em várias regiões de Boca Raton, onde a polícia e o FBI ofereciam uma recompensa de $400 mil por qualquer informação que pudesse levar ao criminoso ou aos criminosos. Dezenas de investigadores trabalhavam incansavelmente vasculhando vários locais, examinando horas de vídeos, das câmeras de vigilância, processando e avaliando evidências e acompanhando as pistas que surgiam. Para a polícia, o crime havia sido meticulosamente planejado e quem quer que tenha sido o autor era bastante preparado, pois executou tudo muito rápido e principalmente praticou o crime, tanto o assalto quanto as mortes, de forma rápida e eficiente, sem ser notado e principalmente sem deixar qualquer pista. O criminoso possivelmente usou luvas para não deixar marcas ali das suas digitais em lugar nenhum e fabricou amarras visuais, ou seja, encapando óculos de mergulho com fita isolante e um pedaço de espuma do lado de dentro do óculos para que não tivesse espaço ali para o olho delas abrirem enquanto elas estivessem ali com essa espécie de venda aí. E notem bem, meus caros, que ele tinha 2 óculos com ele, o criminoso, um para cada vítima. E claro, a arma de fogo utilizada tinha um silenciador. Enquanto a investigação avançava, o shopping ficou praticamente às moscas durante vários dias. Às vésperas do Natal, mesmo tendo sua segurança reforçada tanto no estacionamento quanto na parte interna, os caras colocaram uma segurança bastante ostensiva, mas o pavor se apossou da população local e não era para menos, não é? O Philip, o marido, foi interrogado, porque como a gente já sabe, é comum que parentes próximos ali das vítimas, marido, etc., sejam envolvidos na investigação como, possíveis suspeitos. Mas o Philip conseguiu provar que ele estava em Nova York no dia do crime, até porque ele trabalhava lá e tinha muitos colegas que corroboraram esse fato aí. Mas ainda assim, não estava descartado o fato de que o crime poderia ter sido encomendado. Mas tanto a família de Philip quanto a de Nancy ajudaram a provar que era impossível sequer uma participação dele nos acontecimentos. E como a polícia também não conseguiu estabelecer nenhuma motivação da parte de Philip, o cara acabou ficando livre da acusação. Mas venhamos e convenhamos, apesar de a gente não ter informações, muito substanciais sobre a vida do casal, pelo pouco que se sabe, eles tinham até uma vida relativamente boa ali, eles se separaram e tal, mas o cara quis voltar, estava sempre perto da filha, então... Enfim, mas provavelmente ele realmente não tinha nada a ver com isso aí, não. E outra, tem o fato também que depois de tudo isso que aconteceu aí, o Philip acabou entrando numa depressão profunda. Então, definitivamente, o Philip tá descartado aí.
E agora falando um pouquinho do tal Center Mall, que eu falei que era bem obscuro, né? Deixa eu só ver um negócio. Tá ok. Pra quem acredita, galera, pode deixar, tá, editora, não tem problema não. Pra quem acredita, o tal Center Mall, né, como eu tinha falado lá no começo, é um local meio que amaldiçoado, ou algo nesse sentido aí, pois o caso de Nancy e Joey Boquicchio não foi o único ocorrido lá. Em 2007, esse shopping aí foi alvo de vários crimes que chamaram a atenção nacional. Por exemplo, em março, uma mulher de 52 anos foi sequestrada e morta, e em dezembro foi a vez de Nancy e Joey, que também foram sequestradas e mortas. Ainda no mesmo ano, em agosto, outra mulher e seu filho de 2 anos foram sequestrados e amarrados, mas felizmente dessa vez eles foram encontrados com vida dentro do carro dessa mulher aí. Ela relatou para a polícia que caminhava no estacionamento desse shopping com seu filho num carrinho de bebê. E ao chegar no veículo, né, ela abriu a porta traseira do carro para colocar ali a criança na cadeirinha. E em seguida, ela fechou o carrinho ali, né? A gente fica distraído ali, fecha o carrinho e tal, abre o porta-malas para guardar. E foi quando ela estava abrindo que ela ouviu seu filho gritando lá dentro do carro. E pelo vidro ali do porta-malas estava fechado, já ela conseguiu ver um homem com chapéu e óculos escuros sentado do lado da criança. Imagina só o desespero, né? Então a mulher foi até o homem, que apontou uma arma para ela e pediu que ela entrasse no carro. A mulher, cujo nome até hoje é mantido em sigilo, pois felizmente o caso terminou bem, né? Entrou na parte da frente do carro e o homem mandou que ela dirigisse. Antes, porém, ele perguntou se ela tinha um cartão de crédito e ela, obviamente, disse que sim. Desse modo, eles dirigiram até um caixa eletrônico e o homem obrigou a mulher a sacar $600, que era o limite ali de saque. A seguir, ele mandou que ela dirigisse até chegarem a uma loja. Lá, o homem trocou de lugar com ela, mandou que ela sentasse no banco traseiro e a algemou. E com um lacre, a prendeu na cadeirinha do filho. Ele também prendeu o pescoço da mulher no metal do descanso do banco. Sabe aquele negocinho que fica atrás do banco? Aqui tem um ferrinho ali, né? O cara prendeu ela ali. Finalmente, colocou nela o mesmo tipo de óculos que possivelmente esse mesmo cara aí usou na Nancy e na Joey. Houve um momento que essa mulher aí teve um ataque de asma. E o homem pareceu até preocupado com ela. Chegou a perguntar se ela queria água e disse que tudo ficaria bem no final caso ela obedecesse às ordens dele. E em determinado momento dessa situação aí, o telefone da mulher tocou e ela aproveitou para contar uma história dizendo que ela estava sendo perseguida pelo ex-marido, que tinha ciúmes dela. Enfim, talvez ali para falar que as pessoas já estavam atrás dela, né? Não sei. Então o criminoso aí pediu para que a mulher atendesse o telefone e dissesse ao ex que o carro havia quebrado e que ele fosse lá para buscá-la no local, né? Que ele determinaria. O homem então estacionou no local indicado, saiu do carro e desapareceu. Antes, porém, ele pegou a bolsa com os documentos da mulher e informou que sabia onde ela morava e que se ela contasse à polícia o que tinha acontecido e fornecesse sua descrição, ele voltaria para matá-la. Mas, como a gente sabe da descrição, obviamente, a mulher denunciou esse fato aí à polícia e acabou entrando no programa de proteção às testemunhas desde então. Embora não tenham sido encontradas evidências forenses que pudessem atribuir a um único assassino a autoria desses ataques, a polícia não tem dúvidas de que todos os crimes possuem características muito semelhantes, então é muito provável que tenham sido cometidos pela mesma pessoa. Mas fato é que até hoje os acontecimentos de 2007 permanecem sem solução. Mas as investigações nunca pararam e em fevereiro de 2008, um especialista criminal do FBI traçou um perfil do criminoso, onde ele o definiu como alguém com treinamento militar pela precisão dos atos, né? Além de aparecer sempre com um chapéu utilizado pelas Forças Armadas. Ele também não se importa em matar, embora o seu objetivo principal seja apenas assaltar. Ele escolhe suas vítimas pela vulnerabilidade e as mantém sob seu controle. E claro, o shopping é um local ideal por ser um centro comercial frequentado por pessoas de poder aquisitivo alto. E aquele, em especial, não tinha câmeras de vigilância no estacionamento, apenas nas saídas das lojas. Ele prefere assaltos, mesmo que os ganhos sejam menores que crimes como fraudes, por exemplo, porque precisa da adrenalina que estes crimes proporcionam.
O cara também sente prazer em estar no controle da situação e é muito provável que Nancy havia sido morta por ter tentado reagir ao fazer a tal ligação para o 911. Segundo Joanne, a Nancy já havia sido assaltada uma vez e teria enfrentado o ladrão partindo para cima dele e dizendo que não entregaria seus pertences, pois tinha trabalhado duro para comprar as coisas que possuía, né? E não seria um vagabundo qualquer que iria roubá-la. Veja só. A polícia realmente se empenhou na busca pelo assassino de Nancy e da Joy. Porém, até hoje, tanto suas mortes quanto as outras mulheres não foram esclarecidas. Em sinal de luto, as casas vizinhas à casa de Nancy e Joy, que já estavam decoradas para o Natal, retiraram todos os enfeites. O restaurante lá, o Café D'Angelo, onde seria feita a festinha da Nancy, né, do aniversário dela, também fechou as portas no dia 17, que seria o dia da festa, né, em homenagem à menina. Mas a história assombrada envolvendo o tal Center Mall não para por aí, abduzidos. Muitas situações sinistras e falsas denúncias começaram a pipocar com os acontecimentos de 2007. Em 13 de outubro de 2019, os consumidores supostamente ouviram estalos rápidos que lembravam tiros, levando então o pânico geral para o shopping, né? Houve um corre-corre danado e até a SWAT foi chamada para realizar ali uma investigação preliminar no local. Precisou evacuar os funcionários de todas as lojas, uma por uma, enfim, foi um furdúncio, né? Mas, depois de efetuar essa limpa aí no shopping, os investigadores da SWAT determinaram que não havia evidências de qualquer disparo de arma de fogo e que a única ocorrência, além de ferimentos leves, né, como resultado de tropeçar e cair no meio, né, desse caos todo aí, foi um ferimento de trauma enfrentado por um homem que estava correndo e acabou se chocando com uma das portas de saída. Seria cômico se não fosse trágico, né? No fim dessa história toda aí, a polícia descobriu que o barulho ouvido pelas pessoas veio de um zelador na praça de alimentação que estourou um balão preso em seu carrinho de lixo. Vai vendo, né? Esse zelador também é um fanfarrão, né, meu? Outra ocorrência aconteceu em 6 de abril de 2022. Dessa vez, sim, um tiroteio se iniciou, ferindo uma pessoa e provocando uma grande presença policial. O shopping foi brevemente fechado, levando alguns visitantes e funcionários a se abrigarem no local. Mas uma ameaça de um potencial atirador foi rapidamente descartada e o incidente foi categorizado como isolado. Sei. A vítima disse à polícia que ele e seus amigos estavam andando no shopping quando 2 suspeitos os encararam. Houve então uma briga e um dos suspeitos sacou uma arma e atirou na perna da vítima. Em seguida, os suspeitos pegaram o dinheiro que caiu do bolso e fugiram. Puta, vai vendo, né? Se esse shopping aí é amaldiçoado ou não, faço a menor ideia. Só sei que se ele ficasse aqui do lado da minha casa, eu jamais colocaria os pés lá. Mas e você? Deixe sua opinião aí nos comentários, fechou? Espero que tenha apreciado o conteúdo de hoje, essa produção aqui. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe o nosso conteúdo com quem possa se interessar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio.